os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele vai amaldiçoar a tua face. Amém? Glória a Deus. Quem conhece a história de Jó, diga amém. Amém. Então nós vamos fazer um rápido resumo até essa parte. Como nós podemos ler, Jó, a Bíblia diz que era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha de tudo e não faltava nada. Jó era um homem que estava com a sua vida totalmente voltada para Deus. Se você for ler o livro de Jó todo, você vai ver que apesar de ele ser um homem fiel, íntegro, justo, ele não conhecia Deus face a face. Lá na frente você vai ver que ele vai dizer assim: olha, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, hoje eu conheço o Senhor face a face. Quer dizer, Jó ele tinha uma vida íntegra, reta e santa diante de Deus, mesmo sem ter uma comunhão ou uma íntima relação com Deus. Mas assim mesmo, o próprio Satanás reconhece o cerco que Deus levantou em volta da vida de Jó. No verso 10, não é isso? Diz assim: olha, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Quem está falando isso é Satanás. Satanás mesmo pôde contemplar o que Deus fez ou estava fazendo na vida de Jó. Agora, por que Deus levantou essa cerca em volta da vida de Jó? Porque o próprio Deus testemunha também sobre isso. O próprio Deus, quando vai falar de Jó e vai testemunhar de Jó para Satanás, ele fala assim: Satanás, de onde tu vens? Satanás responde: de perambular pela terra. Deus fala assim: ó, tem visto o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Fala assim: não há ninguém. Não há ninguém. Fala: não há ninguém, Não há ninguém na terra como ele. Sabe, mas os estudiosos dizem que Jó viveu no mesmo tempo de Abraão. Como pode Deus testemunhar uma frase dessa, tendo Abraão no mesmo ambiente, no mesmo tempo? Jó conseguia ser mais fiel que Abraão. Jó conseguia ser mais íntegro. Jó conseguia ser mais vida com Deus do que Abraão. Não há ninguém na terra como ele. E aí Deus, ele dá 4 qualidades sobre uma vida de Jó, sobre a vida de Jó. E a primeira qualidade, no verso 8, vai dizer assim, ó, vamos lá, as 4 no verso 8, né? Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Vamos começar com a primeiro pilar para ter uma vida sustentável diante de Deus e ouvir Deus testemunhando que não há ninguém na terra como nós: ser irrepreensível. Fala assim: ser irrepreensível. Abre para mim Efésios capítulo 1, verso 4. Deus nos chamou para sermos irrepreensíveis. Se você for, enquanto abrindo ali em Efésios, eu quero te lembrar 2 personagens na Bíblia que foram tão irrepreensíveis que tiveram que arrumar alguma coisa para prejudicá-los. Um deles foi Daniel. A Bíblia diz que o pessoal não conseguiu encontrar nenhuma brecha para falar de Daniel. Então eles foram inventar uma nova lei, fizeram com que o rei assinasse uma lei só para que Daniel quebrasse essa lei, para que eles pudessem falar. Daniel era irrepreensível. O próprio Jesus na terra era tão irrepreensível que eles tiveram que inventar algo para falar de Jesus. Quando nós somos irrepreensíveis, irmãos, presta bem atenção, Deus
nos justifica. Quando nós somos irrepreensíveis, Deus batalha as nossas guerras. Quando nós somos irrepreensíveis, Deus, Ele tem uma responsabilidade muito maior com a gente. Olha só o que diz em Efésios 1:4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Sem culpa é irrepreensível. Na minha tradução vai dizer assim, ó, na tua fala, então leia para nós, já está aberto. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, igual a mim. Porque Deus nos escolheu nele, Deus olhou para dentro dele e escolheu a pastora Francineide nele, para ela ser santa e irrepreensível na presença de Deus. Deus olhou para dentro de si e escolheu o pastor Ian nele, para ser santo e irrepreensível na presença de Deus. Quando nós somos irrepreensíveis, nós não abrimos brecha para Satanás trazer um problema para a nossa vida. Ele vai ter que inventar alguma coisa, ele vai ter que trabalhar, arrumar uma falcatrua para nos acusar, porque ele é o acusador. A função dele é essa. A função dele é quebrar pilares, princípios cristãos na nossa vida. E quando nós deixamos de ter esses princípios cristãos, nós começamos a banalizar as coisas. Quando começa na nossa vida, isso é normal, hoje em dia isso é natural, nós deixamos de ser irrepreensíveis. Quando as pessoas começam a olhar em nós e veem em nós características de homens e mulheres que não têm Deus, nós começamos a deixar de ser irrepreensíveis. E quando deixamos de ser irrepreensíveis, o diabo começa a achar brechas para que esse cerco em volta da nossa família não consiga ter levantado. Então eu preciso olhar para mim e primeiro eu encontrar em mim alguém irrepreensível. Por quê? Porque enquanto eu olhar para mim e ver algo que pode ser repreendido, eu preciso mudar. E quando eu achar, eu preciso querer mudar. O salmista falou assim no Salmo 59, se não falha a memória. Não vou lembrar agora qual salmo. Ele fala assim: Senhor, olha dentro de mim e vê se há algum caminho mau. 139, não é isso? Olha dentro de mim e vê se há algum caminho mau. O que o salmista está falando? Senhor, eu quero ser irrepreensível na sua presença, mas se eu não conseguir ver, Senhor, aonde eu preciso melhorar, o Senhor consegue. O Senhor pode colocar esse caminho no reto, naquilo que o Senhor quer. Eu preciso desejar isso, para que eu viva uma vida aonde Deus possa testemunhar da minha vida. Eu preciso ser irrepreensível, eu preciso ser diferente. Chega de ser igual, eu preciso ser diferente. Deus não me chamou para ser igual, Deus me chamou para ser santo. E para ser santo, eu preciso ser diferente. Mas eu tinha que ser um crente igual ao outro crente, o crente igual ao outro crente, a igreja igual a outra igreja. Não! Eu preciso ser uma igreja, eu preciso ser um santo, mais próximo do que Jesus foi, o mais próximo possível do que Jesus foi. Porque está escrito: sede santo, pois aquele que nos chamou é santo. Tem as características de Cristo, seja irrepreensível. Quando Deus olha para mim e Ele testemunha: tem visto meu servo? Não há ninguém na terra comigo. A primeira coisa que Ele fala: irrepreensível. Eu olho para Ele e eu não vejo nele algo que possa repreendê-lo. E diabo, você também olha para Ele e você não vê nada nele que pode acusá-lo. É um homem tão diferente já, que quando você olha para Ele, você não pode falar assim: está fazendo isso, mas já fez isso, aquilo, outro. Por quê? Porque nem o diabo conseguia encontrar um problema em Jó, nem ele. Eu preciso ser irrepreensível, porque em Efésios 1:4 diz que Deus me achou dentro dele, me escolheu dentro dele para me tornar santo e irrepreensível. Isso é um princípio que eu preciso trazer para dentro da minha casa. Por quê? Porque quando eu sou irrepreensível, meus irmãos, as pessoas dentro da minha casa
elas vão ver Cristo em mim. Se eu não me cobrar isso, as pessoas que não são cristãs na minha casa, elas vão falar assim: como é que eu vou ser crente igual fulano? Mora comigo, eu vejo o que ele faz, eu vejo o que ela faz, eu vejo como ele fala. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. O que é isso? Pessoas que não conseguem entender que elas precisam ser irrepreensíveis. E ser irrepreensível muitas das vezes, irmãos, é calar a boca na hora que deseja falar. Calar a boca na hora que deseja gritar. Segurar o tapa na hora que deseja largar a mão. Ser irrepreensível muitas das vezes é você engolir um sapo, irmãos. Um brejo inteiro. Mesmo talvez estando certo. Porque quando nós calamos e somos irrepreensíveis, é Deus que guerreia a nossa guerra. É Deus que vai ao nosso favor. Foi isso que Deus fez com Josafá. Estava vindo 5 reis contra ele. Ele vai orar, ele vai pedir direção. Ele fala: Deus, o Senhor não nos tirou da mão dos egípcios para morrermos nas mãos desses homens, mas eu não tenho exército para guerrear contra eles. Deus fala para Josafá, primeiro Josafá levanta o povo e fala assim: ó, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar Deus, todo mundo, animais, crianças, todo mundo. Aí Deus fala para ele: Josafá, põe-se de pé na posição de guerra, mas nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Porque Josafá se mostrou irrepreensível. Deus guerreou pelo reino dele, vamos colocar assim, pela família dele, que era todo Israel. Quando eu me coloco na posição de irrepreensível, Deus ele guerreia os meus guerreiros. Mas enquanto, irmãos, eu estiver querendo guerrear minha guerra do meu jeito, enquanto o diabo continuar olhando para mim e vem em mim brechas que eu abro, brechas não, enormes buracos que eu abro no mundo espiritual, enormes brechas no cerco espiritual da minha casa, ele vai continuar atacando e ele vai continuar tendo êxito naquilo que ele faz. Ele vai continuar prevalecendo contra a minha família. Ele vai continuar prevalecendo, seu esposo não vai se converter. Ele vai continuar prevalecendo, seus filhos não vão se converter. Ele vai continuar prevalecendo, a sua esposa não vai se converter. Ele vai continuar prevalecendo, toda a sua vida vai continuar desandando. Você parece estar num buraco sem fundo, cada vez mais fundo, cada vez mais longe de Deus. Por quê? Porque o diabo continua achando brechas que são abertas, e abertas por nós mesmos. Não é Deus que abre as brechas, Deus testemunha sobre elas. Diabo, de onde tu vem? Vem te perambular pela terra. Tem visto meu servo João? Não há homem como ele na terra. Olha que honra, irmãos. Você imagina ouvir uma frase dessa? Não há homem como ele na terra. Íntegro, ou melhor, irrepreensível. Segundo pilar, íntegro. Fala íntegro. Íntegro. Isso é difícil. Nos dias como hoje, integridade é uma moeda cara, difícil de ser encontrada. 2 Coríntios capítulo 8, verso 21. Também vou abrir aqui, porque como nós não alinhamos nossas traduções, 2 Coríntios 8, 21. Diz assim: pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto. Fala assim: pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os homens. Agora eu vou ler aqui, está quase igual isso ali. 8:21. Aqui, ó. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Tem gente que acha, irmãos, que ela precisa ser só íntegra aos olhos de Deus, mas não é bem assim. Não é bem assim. As pessoas precisam olhar e ver integridade na nossa vida.
Deus, som do coração. Mas as pessoas sondam o que elas veem. Como temos sido vistos aos olhos dos outros? Não vou nem falar aos olhos de Deus agora, né? Porque Deus testemunhou integridade na vida de Jó. E ser íntegro não é só de um lado. Ser íntegro é dos dois lados da moeda, aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Como? Quantos líderes hoje cristãos perdeu a confiança diante do povo porque não são íntegros? Quantos líderes cristãos perdeu a confiança diante do povo? Não estou nem falando diante de Deus, diante do povo. Porque quem não lembra, né? Da cueca cheia de dinheiro para atravessar, era crente. Quem não lembra, irmãos, da oração dentro da sala de político, e era crente. Quantos? Poderia citar nomes de grandes, de políticos, de líderes religiosos, de políticos cristãos, que não foram íntegros e perdeu a credibilidade diante dos homens. Diante de Deus eles nem tinham, porque Deus já conhecia o coração deles. Abre para mim Hebreus, capítulo 13, verso 18. Quase. Hebreus 13, 18. Minha Bíblia está. Hebreus 13, 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Vou ler aqui também 13, 18. Orem por nós, estamos certos de que temos a consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Olha o que o escritor fala: orem por nós, porque a nossa consciência está limpa. Integridade é ter a consciência limpa, mesmo quando nos custa algo. Se eu falar isso, eu vou perder. Se eu não mentir, eu vou perder. Mas são brechas que, quando nós cedemos a ela, nós abrimos para o diabo entrar. Quantos cristãos, irmãos, estão hoje com a vida toda destruída por pequenas brechas que foram abrindo durante a sua vida em Cristo? Porque ser cristão não é estar na igreja. Ser cristão não é estar na igreja. Ser cristão é dar continuidade ao legado de Cristo. Ser cristão é você, mesmo que sofra, entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ser cristão é isso, irmão. Sabe? Ser cristão é um povo doido, que entende que pode sofrer e provavelmente vai, mas o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ser cristão é isso. Ser cristão é entender que mesmo com todas as adversidades que virão, eu preciso me manter fiel, íntegro na presença dele. Mesmo que possa acontecer de eu falar algo que vai me prejudicar, mas eu preciso falar que é verdade. Vai me causar um dano agora, mas o meu muro, meu ser espiritual vai estar extremamente fechado. O diabo não vai ter espaço, porque o Deus vai testemunhar sobre a minha vida. Eu sou eu. Agora, com esse negócio de filmagem, de WhatsApp, de gravação, as pessoas falam: mas eu não falei. Não falo não. Estou aqui, ó, bota o som para ouvir. Aí sai o som da pessoa falando. Então aqui, ó, bota o vídeo para mostrar. Sou eu mesmo. Integridade, irmãos, sabe o que é? Hoje, nos dias de hoje, tem um negócio chamado inteligência artificial, que consegue fazer loucuras. Ela consegue botar você beijando uma outra pessoa. Integridade é alguém fazer isso e as pessoas falarem assim: não é a pessoa. Eu tenho certeza que não é. Eu confio nela. Ela é íntegra, ela não faria isso. Eu coloco minha mão, mas é ela aqui, ó. A inteligência artificial. E você fala assim: não é. Essa pessoa
que você defendeu, ela é íntegra. Por quê? Porque você vê uma integridade dela normal. Será que alguém, se vê um vídeo nosso, pode botar a mão no fogo pela gente e falar assim: não é o pastor Ian, não é a pastora Flaviana, não é o pastor José Silvério, eu não acredito. Não é a pastora Francineide, não, eu não acredito, mentira. Isso aí é inteligência artificial, isso é qualquer coisa, isso é montagem, é o que vocês quiserem, mas não é. É mais ou menos isso que o diabo tenta fazer quando está com Deus. Mas Deus, ele olha e fala assim: tem visto meu servo? Não há homem na terra como ele, irrepreensível e íntegro. Procure buscar isso que o escritor aos Hebreus fala: olha, tenha consciência limpa, orem por nós, porque estamos tentando viver com disciplina, cuidado. Não é fácil, mas é necessário. Por quê? Porque são brechas que eu não quero abrir, para o diabo não ter lugar para buscar. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5,8, nós vamos falar isso. Diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando uma brecha. Para quê? Para entrar e fazer uma ruaça na nossa vida. Ele tem que buscar, tem gente que nem precisa buscar uma brecha. Ele nem precisa andar ao derredor da pessoa, de tanta brecha que ela abre. O muro dela já está todo destruído. Ela já se joga no diabo, não é brecha. Ela já se joga. Por quê? Porque ela não quer abrir mão da vontade dela, mas ela quer cobrar Deus. Ela fala: mas Deus, cadê o Senhor? Aí Deus fala: estou no mesmo lugar, sendo que eu não estou te encontrando dentro de mim. Deus todo dia andava de tarde com Adão, ia até o Éden e passeava com Adão, perguntando: e aí Adão, como você está? Está tudo bem? Mesmo que Deus já soubesse que estava. Como foi o seu dia? Só para ter um tempo com Adão. Certa vez Deus chega no Éden, Adão não está no lugar de encontro, e Deus pergunta: Adão, cadê você? Deus não está perguntando aonde está o Adão físico, porque Deus é onipresente, sabia onde estava Adão. Mas Deus não encontrava mais Adão dentro dele, porque Adão abriu uma brecha e saiu de dentro de Deus. Os muros do cerco espiritual de Adão foram destruídos, porque a serpente conseguiu encontrar uma brecha. E Deus pergunta: Adão, cadê você? E ele fala: estou aqui, Senhor, estou escondido. Por quê? Porque brecha aberta traz vergonha para dentro de casa. O diabo faz questão, irmãos, de expor as nossas vergonhas. O diabo faz questão de jogar na nossa cara a nossa vergonha. Fala assim: você não tem condições de dobrar os seus joelhos para adorar a Deus, porque você fez isso. O diabo, ele faz questão. Quantos de nós já não dobramos o joelho e ouvimos aquela voz: você está de joelho dobrado depois de ter feito isso? Está de sacanagem? Você não é digno de dobrar o joelho. Deus não vai te ouvir não depois de ter feito isso. Quantos? Porque essa é a função dele. O acusador veio senão para matar, roubar e destruir. Mas o próprio Deus, ele quer testemunhar sobre nós. O próprio Deus, ele tem prazer em testemunhar. Irmãos, eu imagino nessa pequena conversa, Deus podia ter ficado quieto. Deus podia não ter falado nada quando o diabo chegou. Tem vindo de onde, diabo? De perambulação da terra. Miserável, está infernizando a vida dos outros, né? Tá bom. Mas Deus fez questão de falar: tem visto meu servo Jó? Tem visto um homem que não se rende às suas investidas? Tem visto um homem que você não encontra brecha para falar mal dele? Tem visto um homem que você não encontra brecha para questionar a integridade dele? Tem visto ele? Tem visto? Aí o diabo também. Com o cerco que o Senhor colocou em volta dele, não foi Deus que colocou o cerco, foi o Jó que levantou o cerco. Foi Deus que colocou ali, mas foi Jó que edificou aquele cerco com as suas atitudes. Terceiro pilar para edificar um cerco como esse, Deus fala para ele: irrepreensível, íntegro e que teme a Deus. Isso aqui dá pano para manga. Porque alguém acha que temor a Deus é ficar com medo de Deus. Temor a Deus não é ficar com medo de Deus. Temor a Deus é respeitar a Deus na sua grandiosidade, entender que Ele é poderoso
eterno, misericordioso, sim, mas que eu preciso amá-lo, passando por cima da minha vontade, não porque ele pode acabar comigo, não, mas por amor. Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Abre para mim Salmos 111, verso 10, que também diz isso. 111, verso 10. 111. Claro. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora abre também para mim 1 Pedro 12:17. Você vê que tudo que Jó tinha tem base bíblica para trazer um revestimento sobre ele. 1 Pedro 2:17. Tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Olha só, então Jó tinha isso, ele tinha um temor a Deus. Jó fazia questão de sentar com seus filhos para almoçar, para jantar num banquete, e quando terminava, ele ia orar com os filhos e sacrificar pela vida dos filhos. Ele falava para os filhos assim: ó, vamos se purificar. Ele falava: vamos se purificar. Enquanto os filhos estavam se purificando, eles estavam consagrando pelos filhos, sacrificando pelos filhos. Ele fala: se os meus filhos por acaso pecaram, eles podem não entender nem temer o Senhor, Deus, mas eu temo ao Senhor por eles. Então eu já vou sacrificar antes que eles façam, ou se fizeram, já estou pedindo perdão em favor deles. Sabe, irmãos, tem pessoas, escuta bem isso, tem pessoas dentro da nossa casa que elas estão crentes, elas não sabem que elas estão erradas, elas acham que o tempo é outro, que elas estão certas, que o momento é aquele, que elas estão novas, que é normal na idade delas fazerem aquilo. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância delas, mas Deus leva em consideração a não ignorância nossa. Nós não podemos deixar de entender isso. Meu filho pode errar, mas eu preciso sacrificar pelo meu filho, eu preciso orar pelo meu filho, eu preciso jejuar pelo meu filho, eu preciso lutar nas regiões espirituais pelo meu filho, porque o diabo está lutando pelo meu filho, o diabo está levando o meu filho. Agora eu preciso fazer a minha parte. Quantos pais, quantos esposos, esposas não entendem isso e ficam omissos espiritualmente, porque não brigam no mundo espiritual pela sua família? Acha que é normal, eles estão fazendo, eu estou aqui orando, Senhor abençoe. Não, irmãos, não é só orar, não, é tomar um posicionamento. Lembra do primeiro dia, 2 domingos atrás? Sou eu que sou responsável por edificar a minha casa, sou eu que sou a pedra fundamental de edificar a minha casa. Eu preciso orar, eu preciso buscar. Enquanto eu não ver mudança, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou acordar de madrugada, eu vou ungir ele, eu vou falar: Senhor, eu não aceito isso na vida do meu filho, eu não aceito isso na vida da minha família. Senhor, eu fecho as brechas que ele tem aberto, Senhor, eu fecho as brechas que ela tem aberto. Senhor, as coisas precisam mudar. Sabe, eu não aceito que o mundo espiritual, que o diabo tenha êxito na minha família, não, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele ainda não sabe, ela ainda não sabe, Deus, mas ele é um grande servo do Senhor. O Senhor deu um projeto na minha casa, um projeto na minha família. Então eu aceito isso, mas eu continuo orando. Enquanto as coisas não mudarem, eu não paro de orar. Enquanto as coisas não mudarem, eu não paro de orar. Lembra de Elias, irmãos? Elias, lembra que ele falou assim: olha, vai ver se tem chuva. E foi lá o moço de Elias, desceu no monte, olhou, não tinha chuva, ele subiu. Aí ele falou assim: não tem chuva. Aí o servo, aí Elias falou assim: vai de novo. Foi, voltou, não foi. Elias voltou para orar. Ele falou assim: ó, vá 7 vezes. Enquanto isso eu estou orando. Não parou de orar enquanto a resposta não mudou. Ele não parou de orar enquanto o Eliseu, que era o moço dele, não trouxe uma resposta diferente. Subia e descia, subia e descia, subia e descia. Na 7ª vez, chegou o moço de Elias lá e falou: Senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias falou assim: agora eu posso parar de orar,
porque tem mudança. Vai lá e avisa o rei que eu já estou ouvindo um som de abundante chuva. Sabe, irmãos, tem gente que para de orar com facilidade, não entende que está numa guerra espiritual, se desvia do mal, se desvia. Esse é o quarto princípio. Mas teme ao Senhor, entenda que você está numa guerra espiritual. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, eu te temo, vivo uma vida íntegra e irrepreensível, eu te temo. O Senhor pode constatar isso diante da minha vida, Deus, mas eu não aceito que esse meu filho, meu cônjuge, meu neto, meu sobrinho, meu primo esteja nessa situação, Deus. Porque o projeto que o Senhor tem na minha vida é o projeto que o Senhor tem na vida dele. Então eu não aceito que o diabo leve ele para outro caminho, Deus. Eu vou lutar, eu vou orar, e quando eu estiver cansado, eu peço ao Senhor para me revestir de força, e eu continuarei lutando, eu não vou desistir. Isso é o papel de quem quer algo diferente, irmãos. Isso é o papel, entender que eu preciso temer a Deus e continuar lutando. Quarto pilar: evitar o mal. Tem visto meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, teme a Deus e evita o mal. Teme a Deus e faz o quê? O evita o mal hoje também é um assunto que estão andando de braço dado com o mal. E falamos assim, ó, não, tem que andar aqui para evangelizar, tem que andar aqui para mostrar. Nós inventamos desculpa para andar aliançado com o mal. Precisamos tomar cuidado com isso. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7. Tá bem? Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Abre agora para mim 1 Pedro 5,8, aquele versículo que os irmãos já até conhecem, e até falei aqui hoje. 1 Pedro 5,8. Diz o quê? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãos, abre o terceiro aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Vai dizer assim: afastem-se de toda forma de mal. A Bíblia nos mostra e nos orienta. Tem gente que anda grudada com o mal, achando que vai resistir. Tem gente que acha assim, olha, eu sempre fui um bebão, sempre gostei de uma cerveja, mas hoje eu estou liberto, posso ficar no bar tranquilo, sinto o cheiro da cerveja e ela não me faz mal. Cuidado, água mole, pedra dura, tanto bate até fura. Cuidado, não brinque. Sansão, ele ficou brincando com o mal, conversando, dando ibope ao mal. Chegou uma hora que ele mesmo não aguentou. A Bíblia diz que Sansão já estava de saco cheio. Aí ele foi e cedeu ao mal. O mal não se brinca, o mal se resiste e sai fora. Com o mal não se brinca. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Ao diabo diz resistir ao diabo, mas a aparência do mal, ele fala foge. Foge da aparência do mal. Foge daquilo que pode corromper a sua fé. Foge daquilo que pode corromper a sua integridade. Foge daquilo que pode corromper você, sua consciência. Foge. 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 Ah, estão ali falando mal de fulano, eu vou para ir para repreender. Nem vai, nem chega perto.
Ah, mas fulano de tal é assim, assim, eu vou ali, sabe, vou colar com ela para ver se muda. Não, não cola não. Chama ela para orar. E quando vem uma mudança nela, você começa a tomar outras atitudes. Mas agora, cuidado para você não se contaminar. Cuidado para você não se contaminar com aquilo que parece bom, mas é só lobo na pele de ovelha. Cuidado para você não se contaminar e corromper a sua casa, e botar em risco a sua família, e botar em risco o cerco espiritual. Tem gente que entra na nossa casa, irmãos, como ovelha, mas na verdade é um lobo. Tem gente que busca a nossa amizade, que parece que é até bom, mas você vai ver com o passar do tempo que destruiu a nossa casa, destruiu algo que tinha dentro da nossa vida. E hoje mal conseguimos estar na presença de Deus. E muitas das vezes as pessoas ainda estão lá. Você vê que o diabo, irmãos, quando ele chega no Éden, ele traz uma notícia que parece boa, Ele pergunta para ela assim: o que ele falou para você? Ele, Deus, né? Aí ela fala assim: ele falou que se eu comer do fruto, eu morrerei. Aí o diabo falou assim: nada, não morre nada, você vai ser igual a ele. Olha que proposta, você vai ser igual a ele. Aí Eva deixou aquilo entrar no coração dela. E sabe o que eu acho interessante? Se você parar para analisar esse texto, vai dizer que depois que o diabo falou para Eva, a Bíblia diz que Eva olhou para a fruta e a fruta pareceu boa e bonita aos olhos dela. Se ela estivesse longe da fruta, ela não cairia. Mas ela, em vez de fugir da aparência do mal, estava muito próxima da aparência do mal. O jardim é grande, a árvore ficava no centro do jardim. Deus falou assim: não coma dessa fruta. O que ele estava fazendo em volta? Se eu não posso comer, o que eu estou fazendo próximo? Queria negociar. Chegou um negociador bom. E sabe qual é o pior, irmãos? Adão estava com ela, porque a Bíblia diz que ela comeu e deu a Adão. Ela não levou até Adão, ela deu a Adão. O que eles estavam fazendo próximo daquilo que eles não deveriam estar? Estavam negociando. Fuja do mal. Não negocie com o mal. Fuja da aparência do mal. Ah, mas eu consigo. Não consigo não. E mesmo se eu consigo, eu não quero tentar a minha força. Eu só vou seguir o que a Bíblia manda. Vou fugir disso. Ah, mas é só uma festinha. Não, nem vou. Nem vou. Por quê? Porque eu posso lembrar do passado. Posso achar que não vai fazer mal. Uma biritinha, um cigarrinho, um palavrãozinho, uma mentirinha, uma fofoquinha, um roubozinho. Posso achar que não vai fazer mal, mas entenda o seguinte: não é por mim, é pela minha casa. Tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, homem repreensível, homem que evita o mal e teme ao Senhor. Também o Senhor levantou um cerco em volta da família dele. Não é por ele, mas é pela família dele. Agora eu preciso entender que a minha guerra não é por mim, irmãos. É por quem? Pela minha casa. Aleluia. A minha guerra não é por mim, é por quem? Pela minha casa, pela minha família. Se eu não guerrear pela minha casa, pela minha família, que é o meu bem mais precioso, eu não posso reclamar quando as coisas começarem a afundar, quando meu filho não conseguir fazer o que eu gostaria que ele fizesse, quando ele for mal sucedido na escola, quando ele for mal sucedido na vida profissional, quando ele for mal sucedido na vida amorosa. Por quê? Porque eu não preservei o cerco em volta da minha casa. Eu abri brecha. Quem está entendendo, diga amém. Não é por mim, é pela minha casa. Não é por mim, é pela minha família. Não é por mim, é pelos meus. Não era por Jó. Jó fazia questão. Jó não sacrificava por ele. Ele não falava assim: eu vou sacrificar o Senhor porque sabe que eu pensei em alguma coisa errada? Não. Ele falava assim: eu vou sacrificar o Senhor pelos meus filhos, porque vai que não era por ele, é pela casa dele. Agora, como está a sua vida pela sua casa? Como está a
sua guerra pela sua casa? Como está a sua peleja pela sua casa? Como está a sua responsabilidade espiritual pela sua casa? Você não luta por você. A partir de hoje você já não é mais ignorante nessa área. Você agora já entende que a sua luta não é só por você, mas é principalmente por aqueles que te cercam. É principalmente por aqueles que não conseguem batalhar. Neemias fala assim: olha, os inimigos estão por aí. Vamos fazer o seguinte: vocês que estão trabalhando aqui comigo, de um lado você carrega a ferramenta de trabalho e trabalha, a outra mão carrega a espada. Se acaso os inimigos nos atacarem, vamos guerrear por aqueles que não podem. Isso é você entender o que é guerrear por quem não pode. Ah, mas minha esposa não é cristã, meu filho não é cristão, mas ainda assim eles abrem brecha. Meu esposo não é cristão, mas ainda assim ele abre brecha. Meu neto não é cristão, mas ainda assim ele abre brecha. Então eu preciso fechar essas brechas. Não é com cimento, é com oração, consagração e entrega. Oração, consagração, entrega e sacrifício. Oração, consagração, entrega e sacrifício. Agora, como está o seu altar de sacrifício? Como está o seu altar de sacrifício diante de Deus? Deus olhando para nós agora, para todos nós. Você imagina que está tendo uma reunião no céu, e o diabo entra nessa reunião agora. Será que Deus pode testemunhar de alguém de nós aqui? Tem visto meu servo, minha serva, homem, mulher, servo, fiel, íntegro, que se desvia do mal e que teme ao Senhor? Tem visto? Será que Deus pode falar isso? Porque, irmãos, muitas das vezes nós cobramos de Deus por que Ele não faz, mas não cobramos de nós o que nós não fazemos. Jó levantou um cerco espiritual em torno da família dele. 4 pilares que ele teve com Deus para a família dele. Ah, foi só Jó? Não. Você vê Noé. Noé sacrificou a vida dele montando a arca para salvar a família dele. Não foi a esposa de Noé e os filhos de Noé que foi lá ajudar Noé a montar a arca, não. Foi Noé, durante cerca de 50 anos, montando aquela arca. Para quem? Para a família dele entrar. Não foi só ele, não. Foi a família dele também. Sabe? E quando Deus fala lá em Gênesis que Ele achou alguém para salvar no dilúvio, Ele não falou: achei Noé, a esposa, os filhos. Não. Ele falou assim: achei Noé. Alguém que vale a pena salvar. Agora, por causa de Noé, veio o pacote completo, cerco, filhos, noras, esposa. Agora, será que Deus pode deixar em nós isso? Quero te convidar a se colocar de pé. Convido a fechar os seus olhos. A partir de hoje, você sai daqui, você precisa sair daqui com uma outra visão. Você precisa entender que você é o responsável pela edificação da sua casa, que você precisa levantar um cerco espiritual diante da sua casa. E agora, como você faz isso? Que todo o seu sacrifício, toda a sua entrega é em prol daqueles que estão na sua casa. Pedir aos pastores para estarem orando aqui esses pedidos, essas roupas, essas chaves. E quando eu estarei orando com a igreja, eu quero que você feche os seus olhos no lugar que você está.